Vamos, tudo bem com vocês? Me ouvem bem? Me ouvem bem, pessoal? Boa noite, vocês me ouvem bem? Dá um tudo joinha pra mim aí. Tá legal? Tá legal aí, pessoal? Dá um joinha pra mim. O som tá legal, né? Beleza. Então, gente, como a gente eu estava fazendo a live pelo Zoom, e se vocês sabem que o Instagram só consegue colocar duas pessoas ao mesmo tempo. Então eu queria colocar as três juntas, mas ficou meio complicado agora porque o Zoom caiu. Então a gente vai fazer uma por uma, tá? Uma a uma aqui pra gente fazer as perguntas, que tem muita coisa pra gente explanar ainda, tá bom? Pode fazer pergunta daí também. Tô esperando o pessoal chegar aqui, tá? Vou esperar rapidinho, esperar elas chegarem. Legal. Gente, desculpa essa tosse aí que tá meio complicado. Sério, manda as meninas chegarem que eu tô sozinho, tô direto. Fala com elas no zap aí. Já falaram com elas? Tá bom. Vamos ver quem chega primeiro. Então eu quero agradecer vocês de coração mesmo por estar aqui, gente. É um assunto esclarecedor. Eu queria pedir para as meninas, vai chegando e vai pedindo para entrar aqui, tá bom? Muito obrigado, Rosane, Nelson. Então, Nelson, pelo Meet, eu já fiz, porque eu fiz esse teste hoje, pessoal. Pelo Meet estava pior, entendeu? Então ficou meio complicado. O único que deu mais ou menos certo foi o Zoom, tava dando certinho, só que agora à noite, eu acho que a minha internet deu um probleminha aqui. Tava dando um lagzinho, né? Sim, já conheço o Meet do Google, só que deu esse problema também. Gente, enquanto isso, vai compartilhando, que às vezes o pessoal pensa que já acabou e na verdade não acabou não. Esperar aqui. Agora a gente vai ficar aqui até. É um assunto super importante, muito, muito importante. Vai ter muita revelação aí pra gente ainda. Tá bom? Muito obrigado, Davidson, Thalita Caldeira, Sabrina Assis, Pri Costa, deve ser Priscila Costa, né? Nelson, Rosane, esposa do Paulinho, Nayara Lemos, Eloá Pinheiro, Camila Faustino. Muito obrigado, gente. Gente, a gente vai voltar aqui, já voltar. A gente vai voltar com a Dulce. Vamos estar com a Dulce primeiro, depois eu falei que era ordem alfabética, que também é Dulce. É mole, Débora é primeiro, né? Guardando a Dulce aqui. Oi, Dulce, tudo bem? Alô? Beleza, fica aí, Taiane, que eu te chamo agora. Chamar a Débora, gente. Oi, Débora, lá tava meio complicado, agora acho que vai ficar melhor. Apesar Oi, de. era Dulce ou era eu? Não, era a Dulce, só que alguém com o nome de Dulce me chamou aqui, eu chamei e não era Dulce, não. Aí ficou Quer que eu. você agora. Não, eu posso sair para ela entrar. Quer? Porque já que você chamou ela, pode ser. Ou Pode prefere? ser também. Tá, Não, então vamos então você de me. uma vez, vamos de uma vez, vamos de uma vez, vamos de uma vez, vamos lá. Vamos lá Então, Débora, então. a gente estava na parte que as pessoas estavam perguntando sobre a traição, Sim. e vocês assumiram realmente que um dos fatores foi esse, e que aí eu entro num outro terreno, que é o seguinte, por vocês terem sido casados com quem vocês foram casadas, e assim, são pessoas, são representativas, cada um em sua cidade, em seu estado, Sim. ou em sua igreja, isso acarretou do ministério de vocês alguma represália ou alguma barreira, por menor que seja, Olha, ministerialmente para você? agora que está travando menos, né? A gente está podendo se comunicar Uhum. melhor com as pessoas. Um oi, a paz do Senhor para todo mundo que está assistindo.
E algo que eu tenho certeza que não só eu, mas a Dulce e a Tayane, nós não somos a favor do divórcio, nós não Sim, concordamos com o divórcio, nós defendemos o casamento, nós acreditamos no casamento. O casamento é algo que é de Deus, né? E a gente acredita no casamento, só que a gente não aceitamos o relacionamento abusivo, né? Aquilo que fere a nossa alma, o nosso físico, o nosso coração. E Deus não quer isso para nós, né? Então, para mim, a traição foi um dos fatores, né, que me levaram a tomar a decisão. Eu falei anteriormente que muitos fatores me levaram a tomar. Fiquei 6 anos casada. Na verdade, eu tenho 2 anos de divórcio. Uma amiga me chamou, tu tem 2 anos de divórcio, não é 2 anos e meio, não. São 2 anos de divórcio. E sim, a gente sofre muito preconceito, porque tudo para o homem é mais fácil, a nossa cultura é assim, né? Quando o homem faz uma coisa, ele é o garanhão, né? Quando a mulher erra, seja em qualquer área, não foi o caso de nenhuma de nós três, mas quando a mulher erra no campo do homem, a mulher ela é alvejada por críticas, jogam pedra, maltratam. E independente das razões pelas quais nós tomamos a decisão da separação, nós somos muito, muito, muito criticada simplesmente por carregar eu até falei da outra vez que nós conversamos, esse título, né, de divorciada. E eu não gosto de falar que as minhas amigas estão dizendo que você sofreu, moça, eu sofri muito. Eu não gosto de levar esse título, não me vejo como uma divorciada. Eu me enxergo como uma mulher solteira, pronta para casar de novo, pronta para um relacionamento de novo, pronta para viver uma nova história. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Isso foi um fato da minha vida. Aconteceu, houve sofrimento, houve dor, houve lágrima, houve choro, mas houve uma nova chance de Deus. E é nisso que eu foco. Então, eu não me enxergo como uma cantora divorciada. Eu me enxergo como uma mulher solteira, pronta para casar, porque eu acredito nas promessas de Deus, e eu acredito no casamento sim. Não abandonem seus casamentos, não abandonem as suas histórias, mas se você sofre algum tipo de abuso, procure seu pastor, procure um líder espiritual, procure as autoridades, vá buscar os seus direitos e faça tudo debaixo da potente mão do Senhor, porque aí sim, aquilo que é para acontecer dá certo. hoje você é uma mulher mais seletiva nesse ponto? Não que você não tenha sido, mas Sim. é mais difícil relacionar? Muito, muito difícil. Hoje, um relacionamento para mim é algo que eu penso 10, 5. Isso deixa de ser uma prioridade, né, para ser uma parte da minha história. A minha prioridade hoje é o meu ministério, a minha prioridade hoje é o meu chamado, a minha vida, as coisas que eu deixei de fazer, as áreas onde eu não cresci, onde eu não floresci. Eu cuido dessas áreas. Sem esquecer do casamento. Eu amo a vida de casada. É muito bom partilhar a vida dois. Isso é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Deus, ele acredita na família. E como serva do Senhor, eu acredito no casamento. Mas eu acredito no casamento saudável, eu acredito numa vida saudável. A minha prioridade hoje não é eu deixo acontecer, eu deixo que o Espírito Santo de Deus cuide, e quando acontecer, vai ser perfeito. Eu acho é uma temática, não uma temática, é uma verdade das três, pelo que eu conheço da Taine e É, da Dulce também. É a verdade agora, nesse momento, não que nos outros não tenha sido, mas nesse momento, principalmente, o ministério vem na frente mesmo, antes de é. relacionamento e antes de tudo. Nessa questão do ministério vir à frente agora, a gente entra numa outra situação. Imbuído totalmente no ministério, ou mais, muito mais no ministério, a probabilidade desse amor vir é também do ministério. Isso É um aí não é fruto. uma. É um fruto do É ministério. um Agora vem fruto. cá. Sim, e pode vir, e essa pessoa, não que seja exato, mas
a probabilidade de vir pelo ministério, de dentro desse contexto também, é muito porque vocês estão vivendo o ministério, não estão É, procurando pessoas para é, ficar. é. E aí, mas a gente não entra na mesma situação de que eu estava com alguém que tinha ministério também? Olha, eu Ou vou te vocês falar têm uma medo de entrar coisa. nessa situação? Olha, Júnior, eu vou te falar se Deus me deixar o meu pitaco, né? O meu pitaco aqui, Senhor, se eu tenho alguma parte para falar da sua escolha, Pai, eu Livre-arbítrio. acredito, Senhor, se o Senhor me deixa escolher, eu não quero ninguém de ministério. Eu não tenho nada contra os homens de gravata, nada contra os pastores, de verdade. Eu falo que quando algo acontece pela permissão do Senhor, não te acrescenta dor. Sabe? Aquilo, teu coração tá puro, seu coração tá limpo. Nada contra. Eu não olho pro meu ex-marido hoje, eu não sinto raiva dele. Eu não sinto mágoa, rancor. Deus, ele limpou meu coração, eu perdoei. Se eu tiver que me comunicar com ele por alguma razão, vai acontecer e não vai ser com rixa nem com uma faca na mão. Mas eu não quero. Eu, Débora, não desejo mais me relacionar com pessoas mistérios. Eu, de verdade, eu sempre falo isso. Senhor, o filho do zelador, o irmão que visita os cultos, o novo convertido que seja, mas de ministério, eu não quero mais. Eu vi de um Não, pastor uma Flávio. vez, eu vi de um pastor uma vez, é a Débora falando, né? Eu não sei a vontade do Senhor. Mas eu vi um pastor uma vez falou para mim que eu não tinha. Débora, você não tem mais ministério. Seu ministério agora é o ministério do seu esposo. E aquilo me doeu a alma porque eu me enxerguei como ninguém, né? Eu não era mais alguém. Eu não tinha mais a opção de pensar em mim mesma. Então, eu acredito que tudo que vem de Deus é perfeito. Se Deus quiser que seja dessa forma, eu vou achar lindo. Mas enquanto ainda não acontece, Senhor, Joe não quer. Não quer, Senhor. Se tu quiser, meu pai, pode mandar assim. A pessoa que tá ali na venda trabalhando, uma pessoa menos ali, né? É uma opção, gente. É só Sim, uma sim. opinião pessoal aqui, tá? Minha, dentro da live, O diante da teu pergunta do querer, Júnior. o teu querer É, é esse, a vontade de Deus, a gente não sabe. Aliás, o que é a vontade de isso. Deus é boa, perfeita, agradável, e o que ele mandar para você, E o que amém. ele fizer vai ser perfeito. Amém. Vai Pode ser até perfeito. relutar no primeiro momento, mas depois, ó Senhor, amém. Depois, se Deus quiser, mas é aquilo que eu falei, gente, eu enxergo a igreja, o casamento, o meu ex-marido, a família, todo o contexto muito bem, porque Deus ele limpa o seu coração e quando as coisas acontecem debaixo dessa verdade que é a mão de Deus diante de um propósito do Senhor, o Senhor permitiu, tudo tudo vai bem. Tem uma pergunta aqui, eu não vou falar o nome da pessoa. Gente, mandaram pergunta pesada, tá? Infelizmente. Eu vou tentar. Eu tô fazendo de mestre de cerimônia aqui de cada pergunta, Tá só entrando Jesus. muita gente no meu Então, Instagram, obrigada pessoal oh, que tá aí. legal, legal, gente. Obrigado. Ah, aproveita, gente, me siga, tá? Toda segunda tem live. Hoje é terça por causa da É, Débora, não pôde Júnior, ontem. é verdade, gente. É Júnior verdade. me deu essa moral aí. Gente, as lives do Júnior são ótimas. Estejam aqui. Amém. Ô, Débora, Vai nada, eu Roberto. vou tentar ser mais polido. Existe uma Tá. hierarquia, não uma Uhum. hierarquia, como posso dizer? Uma hierarquia. Tipo, o cantor, não que seja melhor que ninguém, gente, o músico, o cantor, nada disso. Mas tem um membro de banco, tem o cantor, tem o presbítero, tem o pastor, tem o bispo, tem o semideus e as coisas todas. Ninguém é melhor que ninguém, mas tem, porque são dons. Você tem um dom de cantar, de pregar. Então, É. automaticamente, quem não tem um dom de cantar, de pregar, vai estar em outra área. Abaixo do seu nível de cantor, não é nível, gente, maioral. É muito difícil chegar em você. É uma realidade. Porque você está Uhum. focada no ministério. É. Abaixo é difícil chegar. Por mais que você queira o porteiro e o ladrilheiro, nada contra ninguém, mas é mais complicado. É. E aí a pergunta que vem, modelei ela para o seguinte: acima, como fica? As palavras vêm, as, digamos,
Cantadas, com essa pergunta que fizeram para mim, elas vêm, Cantada? acontecem, é real? Muito. É É real. real? É real. Ainda mais quando você é divorciada, parece que isso traz algum brilho, eu não sei por quê. É normal, né, gente? No mundo, é, é- no, mu- no mundo é difícil para uma pessoa se relacionar com a outra, é necessário que um homem chegue, aborde, né? Vai cantar aquela mulher. É normal. É assim que acontece. Você vai receber, vai gostar ou não vai, né? Porém, isso só não é legal, e a Tayane e a Dulce vão poder me dizer, vão poder falar melhor que eu, que ou também vão poder abordar esse tema muito bem, é que a cantada, ela não é saudável, não é só para nós que somos divorciadas, ela não é saudável quando vem de um homem casado, quando vem de um homem de Deus de altar que tem família, quando vem de uma pessoa que carrega, sabe, uma aliança no dedo, e aí não é legal. Então eu não digo que não é legal apenas para mim, apenas para a Tayane ou para a Dulce. Não é legal para ninguém, sabe? Não é legal para Entendi. ninguém. Então, cantada acontece de todo jeito. Na internet, Instagram, então, misericórdia. É a porta principal. Instagram, Facebook. Aí vem sim o casado. Nas agendas vem sim o pastor, o outro. E, infelizmente, isso acontece dentro do reino. Mas a nossa postura, né? Isso independe, meninas solteiras que estão nos assistindo. Sim. Isso independe se você já foi casada. Mantenha a sua postura, mantenha o equilíbrio na sua fala, mantenha o contato sempre com limite, tá? E isso serve para todas nós, não somente para nós que estamos aqui hoje falando, né, da vida de uma mulher. A gente colocou como cantora Uhum. porque todas nós somos cantoras, mas de uma mulher, né, solteira. É necessário que você tenha postura para amanhã ou depois você não sair mal, porque a gente sabe no mundo que a gente vive, a corda sempre arrebenta para o lado da mulher. É verdade, isso é real. É. Nas agendas pelo Brasil afora, ainda há com vocês assim, essa coisa, essa visão, ela é divorciada, às vezes não cai a agenda, tipo assim, a agenda não é realizada por esse Sim, motivo, acontece isso? sim, aconteceu há pouco tempo agora. Fiquei até muito triste, não vou falar o nome da igreja, mas descobriram que eu havia me separado e me tiraram. A líder me ligou chorando, me pedindo desculpa, porque haviam me tirado da programação porque eu havia me separado. A igreja não aborda o assunto homossexualismo, a igreja não fala sobre a mulher divorciada, a viúva, a igreja não cuida dessa área. Muitas das igrejas, eu não quero falar de todas, porque eu não conheço as igrejas nas suas intimidades, na sua grande maioria, mas as igrejas que eu conheço não cuidam dessa área. Não, há muito preconceito com a mulher divorciada, há muito preconceito com a mãe solteira que cuida dos seus filhos, há muito preconceito no que diz respeito do cuidar. As pessoas precisam ser tratadas e a igreja está se omitindo, não quer falar sobre isso, prefere nos excluir a buscar saber o porquê. Né? Nenhuma separação acontece do nada. Eu falei da outra vez que assim que eu me separei, algumas mulheres casadas me procuraram e dizendo que queriam se separar. E o que eu falei para elas, não façam isso. Eu lutei pelo meu casamento durante 6 anos. Eu fiz tudo que eu podia. Eu entreguei o meu sangue. Eu fiz tudo que eu podia. Até não aguentar mais. Eu fiz tudo porque eu queria ter certeza de que não ia dar certo de verdade. Porque era um rompimento muito sério. Né? Ambos saem machucados de uma relação dessas. Então, eu pedi ao Senhor direção, eu pedi ao Senhor que me ensinasse a fazer da forma certa, que fosse o menos escandaloso possível, que machucasse o menos possível. Então, a cantada, ela acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente precisa ter postura, porque isso acontece quando a gente está casado e quando a gente está solteiro, enfim. Verdade.
Depois de finalizar o casamento, você já teve algum relacionamento, Débora? Sim, sim. Sim. Tive um namorado, sim. Tive Não, um legal. relacionamento. Até porque você é solteira, né? Não tem. É. Tem essa coisa ainda, né? Porque às vezes nós da igreja, a gente, ué, não pode namorar. Por quê? Qual o problema? É uma É, as mulher pessoas solteira, pensam, qual o ou já problema? nos enxergam de forma preconceituosa, né? Tá Uhum. namorando, já foi casada, tem sempre um. Enfim, é um preconceito tamanho o povo de Deus, chamado povo de Deus, peca muito nessa questão. A gente se ajuda muito pouco e se critica demais. Sempre. E você se priva de namorar por causa disso, por causa desse povo? Ou não? Ou não aconteceu, tô, Não, tô eu me bem, privo, jeito que eu sou. não, eu me privo eu me privo porque eu quero escolher muito bem. Eu me privo Sim, porque eu quero escolher muito bem. Eu quero escolher de forma certa. Eu não quero namorar várias vezes. Eu só tive um relacionamento até agora. Eu não quero namorar várias vezes. Eu não quero. E isso independente, quando antes de casar eu tinha esse mesmo pensamento. Eu não vou namorar milhões de vezes até encontrar. Eu quero namorar a pessoa certa. Quero namorar, noivar, casar e fazer as coisas como a palavra de Deus ordena, da mesma forma. Eu voltei para estaca zero. Deus me deu uma nova chance, então vai ser da mesma forma que foi antes. ah, legal. Ô, Débora, eu volto com você ainda na live. Vou chamar a Tá Dulce agora para ter bom. um papo com ela. Tá bom? Amém. Tá bom. Gente, Eu agora espero vamos, vocês aqui. Eu vamos tô de Dulce. assistindo. Tá, beleza, gente. Valeu. Gente, que coisa interessante, né? Muito legal. Eu vou chamar a Dulce aqui agora para a gente bater um papo também nesse nível da Débora. Oi, Dulce, tudo bem? Oi, Júnior, tudo Tava bem, escutando, graças a tava Deus. Tá escutando, me tava escutando ouvindo? a Débora. Tô te ouvindo bem. Tava escutando a Débora aí? Tava escutando. Tá, beleza. E você, Dulce? Eu vou começar por aqui. E você? Depois das três, você é que ficou mais tempo casada e, na verdade, é o que está mais tempo divorciada. Isso. Ou É, seja, sim. você teve algum relacionamento depois dele? Você namorou alguém? Então, eu estou separada, né, há 11 anos. E dentro desses 11 anos, eu tive um relacionamento de 6 meses, durou 6 meses. Interessante que eu sou a tiazinha das meninas, né? Eu sou a mais velha da live. Eu sou. E engraçado que quando esse rapaz veio falar comigo, eu falei para ele que ele tinha que pedir autorização ao meu pai. E ele se assustou, porque, ué, como assim uma mulher já de. Né, eu estava com 30 e poucos, 30 e muitos. E aí ele se assustou, mas ele falou: não, tudo bem. Ele veio, pediu aquela coisa toda, mas ele era um amigo meu. E assim, eu vi que não ia rolar, não era aquilo que o Senhor preparou, está preparando para mim, não é verdade? Então, eu terminei, com 6 meses eu terminei com ele, nós somos amigos até hoje, mas não deu certo. O seu relacionamento com o seu ex-esposo, que ainda é pastor, como é? Como é? Você tem um filho, o Mateus, né? Quantos anos E o Mateus tem? Matheus vai fazer 20 mês que vem. Então, então assim, já está um jovem já. Como é o relacionamento com ele? Há um diálogo? Não há um diálogo, nós não temos, é, é, não temos conversa, não temos assunto. Quando eu preciso falar com ele algo sobre o Matheus, aí eu entro em contato com ele e falo, entendeu? E ele da mesma forma. Não tenho, eu não tenho Uhum. hoje, eu não tenho raiva, não tenho mágoa, porque Deus tratou, foi, foi algo muito difícil para mim, muito difícil. Às vezes as pessoas ficam perguntando: poxa, Dulce, por que você ainda não se relacionou com alguém? Por que você não casou 11 anos sozinha? E o que acontece? Para mim foi muito difícil, porque ele foi meu primeiro namorado e único. Então, não foi nada daquilo que eu imaginava. Eu casei, eu era muito, muito, muito inocente. Então, não era nada não foi nada daquilo que eu pensava. E aí, Sim. aquilo ali criou-se, na época, uma ferida muito grande, né? Muito grande,
que demorou-se muitos anos para Deus tratar ela. E eu vou dizer para você que tem mais ou menos aproximadamente uns 2 anos que eu me permiti ser tratada dessa ferida. Ou seja, mas mesmo assim, eu não tenho problema nenhum com ele, mas ele já não fala comigo, só falou necessário, então, já que é para ser assim, tudo bem. Porque ele não aceitou o final do relacionamento. Mas não tinha como, porque aquilo que eu te falei, houve traição, não foi uma, foram várias, e não foi só traição, foram muitas outras Sim. coisas. Então, aquilo me decepcionou e me deixou muito chocada, porque eu era uma menina muito inocente, muito Amélia, aquela mulherzona que tirava meia do pé, que comidinha na mão, aguinha na mão, tudo na... Então, aquilo ali me deixou muito assustada. Então, por isso que hoje eu já tenho 11 anos, meu filho é uma bênção, mas eu não tenho contato assim com o pai dele, só o necessário. Uhum. Tem uma pergunta aqui, que é a pergunta que o pessoal fez antes, tá, gente? Responde se você quiser. Tudo bem. Mandaram perguntar para as três, mas aí já eu estou selecionando um pouco de pergunta para umas e para outras. Houve agressão física? Não, não, não. No Não. meu caso, nunca. Ele nunca me agrediu fisicamente, tá? Agora, a agressão verbal é terrível. Então, isso deixou muitas marcas. Mas, graças a Deus, o Senhor ele vem tratando muito mesmo e eu fiquei curada. Fiquei curada. Existem algumas coisas, claro que marcas vão ficar, mas não dói mais, entendeu? Antes doía, Entendi, hoje não entendi. dói. É, Você está há quanto tempo sozinha? Esse relacionamento foi 6 meses, durou 6 meses, mas já tem Isso. muito tempo? Já Que tem eu bastante tive esse tempo? relacionamento. Aham. Então, dentro desses 11 anos, eu tive esse relacionamento, eu terminei ele, tem mais ou menos 2 anos e pouco, vai quase 3 anos. E 2 anos e poucos, eu vou repetir a mesma pergunta para a Débora, que foi de uma pessoa, eu vou modelar ela, como a Tânia colocou. É difícil alguém, membro, chegar em você? Até porque você também, igual você falou, você está mais pra ti aí. Você, pela cara, dá para sentir que você é imponente. Muito, É complicado chegar? muito. Da pessoa chegar a mim, Sim, é difícil. É porque eu já sou uma barreira, entendeu? sim. Algumas amigas até falam para mim assim, amiga, vai ser complicado, porque uma hora, de repente, já chegou a tua bênção e você disse não. Porque todos que aparecem, você diz não, né? E, e assim, existem algumas pessoas que já gostaram de mim, mas eu só quis amizade, amizade mesmo. E tipo assim, eu começo uma amizade, tá normal, e quando eu vejo que tá partindo para um outro interesse, eu já corto. E interessante que teve Entendi. uma amiga minha que falou para mim assim, amiga, já passou pela tua vida, assim, pessoas que se interessaram, né? Mateus, Marcos, João, daqui a pouco chega o apocalipse e você não casa. Mas fazer o quê? Certo. Agora uma pergunta assim, bem direta. Cantadas você recebe, claro. Uhum. Cantadas, claro. Já recebeu cantada de pastores? Já, já. E como você se sentiu? Achei horrível. Terrível, isso é terrível. Olha só, eu vou estender essa pergunta. Essa pergunta foi feita para Débora. Nossa, espirrei um negócio aqui, piorou minha tosse. Tá, e é horrível, é terrível, igual a Débora falou também. Mas o que você acha? Por que eles fazem isso? Por que acontece isso? Será porque eles pensam que vocês são mulheres frágeis porque são divorciadas? Ou é falta de caráter mesmo? Falta de caráter, com certeza. Eu vejo dessa forma. Falta de caráter, não tem outra resposta. Porque é divorciado, porque na verdade não é só para nós que somos divorciadas. Se faz isso com uma divorciada, imagina o que não faz com uma solteira. Entendeu? Então é falta de caráter.
Foram muitos ou não? Vou te Foram falar, muitos? no início da minha separação, sim. Hoje, não. Não sei se foi. Não sei se é do jeito que eu me posiciono, o meu posicionamento, graças a Deus, deu uma barreira muito grande que alguém se achegasse mais, falasse alguma graça, entendeu? Assim, muitas pessoas. Eu não sei se tá correndo o assunto de que eu sou muito, muito brava. Ah, tá, entendi. A Débora está perguntando qual foi a pergunta. Se algum pastor cantou ela, Débora. Então, cantores, né, Dulce, porque assim, eu também sou do meio e assim, os bastidores, assim, é meio complexo. Já Sim. aconteceu contigo também? Vou te falar, cantor, Cantores? não. Não, porque assim, eu Pastor, tenho sim. mais, eu tenho mais contato com cantoras mulheres, Uhum. entendeu? E cantor homem muito pouco. Então, não aconteceu. Cantor não, tá. Já É, aconteceu sim, pastores, membros, gente, entendeu? Obreiros, evangelistas, sim, coisa assim. Mas sim, cantor, que eu me lembre, não. sim. Se você tivesse que escolher um hino para sua vida, da sua história passada, qual seria? Seu momento de dor, de traição, de qual seria esse hino? Qual seria? Vão ter que te É, aturar. tá. Você já estava plantando, tipo assim, eu tô passando isso aqui agora, mas um dia vão ter que me aturar. Então, não é Era nem. essa. Eu vou te falar, eu não estou falando nem pelo vão ter que aturar, é pelo início do louvor. Sim, Deus não, vai sim. agir, mas para que isso aconteça, você tem que entender que todo esse quebra-cabeça foi para te amadurecer. Que essa luta, essa tempestade foi para te fazer crescer. Deus tem seus meios de agir, permite as perdas, permite as quedas, permite você sentir-se só, permite a dor de uma humilhação ao ponto de sentir-se o menor. Ou seja, quando eu cantei esse hino, na verdade, quando o compositor, ele nem ia me apresentar esse hino, ele falou para mim que esse hino ele ia oferecer ou ia mostrar para Rose Nascimento. E eu me lembro que na época, eu não me esqueço, eu estava na casa da minha mãe, sentada no sofá da sala, quando ele mostrou esse louvor. Ele não queria mostrar, eu falei, não, me mostra aí. Ele falou que tinha um hino muito bom, eu pedi que ele mostrasse. Quando ele mostrou, que eu comecei a ver a letra, dentro de mim eu já comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, é a minha história. E aí ele falou que não poderia e tal, porque já tinha. Eu falei, não, pelo amor de Deus, a Rose já é Rose. Glória a Deus, eu amo ela, minha paixão. Mas deixa eu cantar esse hino. E aí eu me lembro que ele me cedeu essa oportunidade de estar gravando esse louvor. Então, esse hino foi, assim, muito a minha história. Muito, muito, muito a minha história. E hoje, qual é a sua música? Hoje Hoje, você está livre, você pode ficar com quem você. Ficar não, namorar com quem você quiser, você é uma mulher livre. Você não namora porque não quer, não porque quero, é aquilo que não. eu falei com a Débora na primeira parte, que é o seguinte: vocês falaram o seguinte, meu ministério é meu namoro. Não que se acontecer o namoro, vai acontecer, sim, mas meu ministério é principal. Qual seria Alguém sua falou, música hoje? peraí, alguém falou ali, queria tanto que a Dulce casasse. Com a cara. E esses dias alguém falou para mim assim: Dulce, poxa, Dulce, minha casa tá pronta, não sei o quê. Poxa, agora dá para você casar comigo. Eu falei: não, Olha meu aí. querido, me desculpe, mas eu já tô casada. Aí ele, ué, falei: tô casada com Jesus. Por enquanto eu tô casada com ele e tô feliz demais. Agora, se ele quiser deixar alguém entrar depois, depois, isso aí só ele pode dizer. Agora, um louvor hoje. Eu vou optar por esse raiz. Ele é lindo demais. Só quem tem aí. Você canta um pedacinho Isso. dele pra mim? Só essa parte do refrão aí? Qual o refrão? Só quem Refrão. tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia clarear. Tem alguma história? Eu estou insistindo muito nisso, porque você realmente foi casada há mais tempo.
Tem alguma história assim, bem complexa do casamento, quando você estava saindo, alguma situação que você possa passar? Porque hoje, aqui na live, eu estou vendo, tem muitas mulheres, que talvez muitas delas estão passando ou já passaram o que você passou, o que vocês passaram. Tem alguma história que possa servir de incentivo ou de, como posso dizer, de alerta, principalmente alerta para essas mulheres que estão na live? Então, em primeiro lugar, como a Débora falou, eu não sou a favor do divórcio. Sim, Eu sou a favor do casamento. E aquilo que todo mundo, né? Eu me casei para ser casada até que a morte separe. Mas não os fatos, as situações da vida não me permitiu viver isso, né? Só que assim, uma situação, você está me perguntando assim que me fez ficar, sentir dificuldade de sair da situação, é isso? sim, dentro do casamento, alguma coisa assim, muito triste que aconteceu, que você possa revelar para o povo, para a pessoa entender que eles também passam, que você também passou, mas que você deu a volta por cima. Teve algum caso, alguma coisa que você possa contar? Olha, eu nunca imaginei, eu não tenho problema em falar isso, não. Eu sou nascida, criada no Evangelho. Eu sou neta de pastor, filha de pastor, sobrinha de pastor, cunhada de pastor, irmã de pastor, para você ter noção. Quando perguntou a Débora se ela queria alguém do ministério, eu também não. Se Deus me atender, não. Mas eu nunca imaginei na minha vida que, diante do que eu sofria, eu ia pensar. É difícil falar isso, mas eu não tenho problema nenhum em ser. Que algumas pessoas falam assim: nossa, você vai se expor. Eu já sou exposta, porque eu, querendo ou não, sou uma divorciada. Eu não quis, mas eu sou. Então, isso já é uma exposição. Então, eu não acredito que eu estou me expondo. Eu acredito que o que eu vou falar vai servir para ajudar outras pessoas. Sim, Entendeu? Então, assim, eu passei por uma situação terrível dentro do casamento e eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pensar em me suicidar. E o diabo soprou isso no meu ouvido, dentro de uma situação que eu estava, né, com meu ex-marido, e o diabo soprou isso. Aí eu saí de perto dele, fui para um outro lugar, né, quando houve a situação, e aquilo me deixou muito transtornada, a ponto de eu ouvir claramente aquela voz no meu ouvido falando que eu fizesse isso. E eu comecei a chorar demais. Eu estava em cima de um viaduto, eu comecei a chorar. Nesse momento eu não estava com telefone, eu não estava com nada, até porque na época, né, eu nem tinha, eu tinha celular meu, na época eu não tinha, só quem tinha era ele. Então, assim, eu me lembro que na hora que eu estava em cima do viaduto chorando, muito desesperada, veio uma menina ao meu encontro, e essa menina, ela frequentava uma congregação da nossa igreja, e ela pegou e me viu chorando e perguntou para mim o que era. Eu falei para ela que não era nada, era algo pessoal. Eu não queria expor, né? E eu só perguntei para ela: uhum. você tem um celular para me emprestar, para eu fazer uma ligação a cobrar? E ela falou que sim. Eu me emprestou na mesma hora. Eu liguei para minha irmã e a minha irmã já me respondeu assim: o que foi? É porque ela ouviu eu chorando, ela falou: o que foi? O que está acontecendo? Onde você está? Meu Deus do céu. Então, assim, ela já entrou em desespero porque ela já conhecia o meu processo, ela já conhecia a minha história e tinha medo que a qualquer momento pudesse acontecer algo ruim. E eu, naquele momento, falei com ela que eu não estava bem, e eu falei que eu estava em cima de um viaduto, e ela começou a falar: desce daí agora, em nome de Jesus, que eu vou te buscar, estou indo te buscar. E ela saiu de casa com o esposo, meu cunhado, de carro, minha sobrinha, que era pequenininha na época, bebezinha, hoje ela já tem 15 anos, e eles foram me apanhar, porque eu pensei nessa situação. E eu vou te falar, hoje, depois disso, eu chorei muito, muito, e até hoje eu peço muito perdão a Deus, porque na verdade não foi algo que eu quis. Foi o inimigo soprou no meu ouvido isso. E eu fiquei muito desesperada e eu tive aquela vontade, né, de me livrar do problema. E na verdade, você não se livra do problema se matando, não se livra do problema deixando de ir à igreja, você não, você se livra do problema colocando Deus em primeiro lugar. Deus sendo a sua prioridade. Quando você começa a ocupar a sua mente com as coisas de Deus,
Acho que a Dulce caiu, gente. Voltou, Voltou. Júnior? Ih. Quando Eu a minha tô irmã te foi me ouvindo. buscar, quando a minha irmã foi me buscar, eu fui para casa e depois daquele dia, o pensamento da separação já estava, eu vinha tendo há muito tempo, e foi onde eu comecei a tomar as minhas atitudes, é, orei muito, eu fiz muitas campanhas, eu lutei o que eu pude para poder não acabar com o meu casamento, até por conta de ser uma filha de pastor, isso é um peso muito grande. Você fica com aquela coisa, né? Não, mas o que as pessoas vão dizer, o que os irmãos, e você esquece de você. E quando você esquece de você com Deus, você acaba pensando coisas piores, como essa que eu pensei. Entendeu? Como essa que o inimigo soprou no meu ouvido. Então, foi aonde eu tomei uma atitude e as coisas mudaram para mim, graças a Deus. Então, é algo, para mim, é difícil de falar, é pesado, mas infelizmente, eu pensei nisso por conta dos problemas e das dificuldades que eu tinha. Só que eu falo para qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, né, que eu espero que não esteja passando por uma situação dessa que eu já vivi, que a Débora ou a Thay, mas se estiver vivendo essa situação, que você foque em Cristo e tome uma atitude. Porque o problema maior é porque a maioria das pessoas não toma uma atitude. Deus não vai fazer. Deus não vai tomar uma decisão por você. Ele não vai. Quem tem que tomar a decisão é você. Quem tem que tomar a atitude é você. Quem tem que dar um basta no sofrimento é você. Ou seja, eu não sofri agressão física, mas eu sofri muita, muita agressão verbal, que foi o que me feriu a minha alma. E eu precisei de muitos anos para poder ser curada disso. Partindo desse princípio que você sofreu muita agressão verbal, que você falou, a sua mente, ela é ainda, o divórcio é só pela traição, ou esse tipo de agressão verbal que você sofreu, que machucou, maltratou, é motivo? Como você vê isso? Agora você me. Porque assim, eu vou muito baseada na palavra, né? Sim, sim. E a palavra me dá respaldo para separação no caso de um adultério, né? Sim. Mas eu digo que não tem como você viver, suportar situações que pode te levar à morte, entendeu? Pode te levar à morte. Então eu acredito que não tem como você suportar esse tipo de coisa. No meu caso, eu já pedi a Deus, eu falava, Senhor, eu preciso de uma prova. Eu preciso de uma prova de que está acontecendo a situação para eu sair dessa situação. Para Porque sair, né? eu fiquei presa por eu sofrer agressões verbais e outras coisas que eu, né, ficava sabendo. E eu fiquei ali ainda presa porque eu não podia sair sem que houvesse um, uma traição. Eu não queria aceitar isso. Eu falei, Senhor, eu não posso sair sem que eu tinha essa dificuldade. Eu não sei as outras pessoas, mas eu tinha essa dificuldade de sair, até por conta da criação que eu tive, muito, muito rígida, né? Eu não tive forças de sair só pela agressão verbal, né? Pelo maus trato, não maus trato físico, mas pelo maus trato. E eu só saí da situação depois que eu comprovei, porque até então havia muitas, muitas traições, mas quando eu comprovei mesmo a traição foi quando eu tive base para sair. Não sei se eu te O mach... respondi. Respondeu. O machismo das igrejas te prejudicou no sentido assim, agora ela é uma divorciada. Agendas caíram também? Fiz a mesma pergunta para Débora. Deu uma Foi. caída nas agendas ou não? Mesma coisa. Eu vou te dizer que se houve, eu não percebi. Uhum. Eu acredito que não. Não. É, teve sim algumas esposas que ficaram enciumadas, De né? pastores. Existe isso, infelizmente. Mas quando você se posiciona, tipo assim, quando eu percebia isso,
eu fazia o quê? O que era o certo. Eu ficava amiga dela. Para ela Sim, entender que a minha amizade era com ela e não com ele. sim. Ele era um líder espiritual ou da igreja dele e tal, mas que então as coisas mudavam, porque elas viam que É. eu tava, não, ela tipo assim, ela tá do nosso lado, ela tá do meu lado. Então eu tive alguns probleminhas assim, entendeu? Mas não Uhum. tive dificuldade, eu vou te falar sério. Eu tive mais agenda é, por eu ser sozinha. Por eu ser só, eu tive mais convite do que por eu ser Ai, que legal. casada. Eu acredito que se eu fosse casada eu não teria tantos. Não porque as Sim, pessoas tiveram olho em mim, não. Deixa eu tentar te explicar. Eu percebi que pessoas, alguns pastores, me via assim com um olhar de cuidado, entendeu? Poxa, entendi. eu vou usar esse termo, poxa, coitada da Dulce. Não sei se é coitada que se fala, não sei. Poxa, ela é uma pessoa só, uma mulher de Deus. Não, então, o que eu puder fazer para ajudar ela, eu vou fazer. Eu vi isso, entendeu? O ministério, tem uma pergunta aqui, do Marquinhos. Você acha que o ministério, a distância que o ministério dá do relacionamento, porque está um dia no lugar, no outro dia no outro, e viaja para lá e para cá, ele também, o próprio ministério não desgasta o relacionamento? Com certeza. Só que no meu caso, é o que eu te falei. Quando o meu ministério, porque é, eu fui separada por Deus desde o ventre da minha mãe. Com 1 ano e poucos meses, eu já cantava na igreja. Só que o meu ministério, como é que eu vou dizer, profissional? Não sei como é que é. Me ajuda aí, Júnior. É Uhum. isso? É, profissional mesmo. Meu ministério profissional, ele começou quando eu já estava separada. Entendeu? Ah, entendi. Ele Uhum. começou, eu já estava separada. Então eu não tive esse problema, não tive. Entendi, entendi. Dulce, pô, Sim, obrigado. Eu vou voltar com você ainda para despedir. tá bom. Agora eu vou chamar a dona Tá? Eu Tayane não sei aqui. nem se vai dar tempo Tá? de cantar o hino que eu separei. É o que eu te falei Vai dar depois, né? tempo. Todas Então, vão cantar. então tá. Todas cantarão. Dulce, Tá obrigado, bom. tá? Eu que Valeu, agradeço. valeu. Gente, estão gostando, gente? Hein? Fala pra mim. Estão gostando aí? Responde, dá um joinha aí. Tayane não falou ainda, Washington. Se tiver pergunta, pode ser pergunta complicada, gente. Como eu falo, eu passo um paninho por cima e faço a pergunta para vocês. Eu sei que vocês querem saber muita coisa, então a gente pergunta. Quero ouvir geral. Isso aí, isso. Caiune, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Oi, Fala, Tayane, gente. tudo bem? Meu Deus, A paz do você estamos na Senhor. primeira, foi mais ou menos, mas agora foi. Agora vai, Ai. né? Gente, você viu quem estava na nossa live? Aquela que você fez a live com ela, A Ingrid. a Ingrid. A Ingrid estava aqui. Oi, Ingrid. Dá um joinha Ingrid, aí se você estiver ainda. Tayane, das três, que eu mais conheço é você. sim. E eu, sim, eu vou ser bem. Vou fazer as perguntas que fizeram para mim. Vocês já responderam que foram traídas. Inclusive, na primeira live, você ficou meio assim, não sabia. Ficou meio assim, depois assumiu. As traições. Uma coisa é a traição. As traições. Como entra no coração e vai para o ministério as traições do marido? Como isso funciona? Isso funciona como combustível para uma próxima etapa ministerial? Ou isso funciona como uma punhalada nas costas em que você pensa assim: o que eu vou fazer da minha vida? Por que está acontecendo isso comigo, Deus? Por quê? Sou separada desde o ventre, eu sou sua serva, eu estou fazendo tudo certinho, não que eu seja perfeita, nada disso, mas por que eu estou sofrendo assim, com tanta traições? Como funciona isso para você? Então, Ju, a mente da mulher é muito diferente da mente do homem, né? Você falou algo aí que já acendeu aqui um alarme, algo que que eu nunca tive essa visão, do tipo, eu sempre fiz tudo certo, o porquê.
eu nunca vi assim, porque eu não encaro que você não fazer alguma coisa certa seja o precedente para algo assim, né? Existem N fatores que levam a uma traição, mas você se culpar por uma traição, eu acho que é algo que nunca entrou muito na minha cabeça. Eu demorei muito tempo para abrir os meus olhos para algumas coisas. Eu casei muito nova, né? Algumas pessoas aqui, o pessoal de Itaperuna conhece um pouquinho da minha história. Eu casei muito nova. Eu casei com meu primeiro namorado, né? Vivi aquela paixão, aquele conto de fada de se casar com o primeiro namorado, dentro de um sistema muito religioso e procurando fazer ali tudo certinho. E então, o que acontece? Quando você se vê dentro de um casamento e as coisas começam a não ser da forma que você idealizou, o primeiro instinto natural que você tem é se frustrar, mas dentro de mim, até mesmo pela questão de ninguém se casar para se separar, eu fui lutando por muito tempo. Eu fiz vista grossa para muita coisa por muito tempo. Na verdade, é meio que aquilo de você não querer acreditar. E os problemas vão gerando outros problemas e outros problemas, até que chega um ponto que fica insustentável, né? A Dulce falou algo aqui que me tocou muito e me fez lembrar uma cena que vivi também, muito antes de eu ter conhecimento de traição. Olha isso. Eu também já tentei o suicídio. Na verdade, em uma atitude de desespero. Não é uma atitude pensada do tipo, voltou aqui e vou me suicidar. Eu lembro que na época isso magoou muito a minha família. Eu tentei esconder isso do meu pai ainda era vivo na época, um pastor conhecido demais na cidade, muito querido, né? Quem está aqui conhece meu pai, sabe. E eu me senti tão envergonhada da atitude extrema que eu tomei, que eu tentei esconder, mas não teve como. Meu pai tinha um negócio tão forte com Deus que ele ficava sabendo de tudo sem precisar da gente falar nada. E eu carrego as marcas no meu corpo disso. Eu tenho as marcas nos meus punhos dessa atitude. Não sei se vai dar para ver, acho que não dá mais. A marca clareou muito, mas eu tenho as marcas. E de uma atitude de desespero, um ato de você um momento desesperador de você já tá cansado, de você não saber mais como lutar contra aquilo. E ainda assim eu fui passando por cima, eu superei esse momento. E vão ficando marcas. E eu fui adoecendo. Eu ouvi por diversas vezes a palavra você é maluca. E de fato, assim, eu estava ficando. E você vai ficando vulnerável, você vai ficando muito exposta. E isso vai abrindo precedente para muitas outras coisas lá na frente. E foi algo que Débora falou na primeira live. A mulher sempre sai como a culpada, né? Às vezes a mulher não faz um terço do que o homem fez e é o motivo suficiente para você ser sentenciada. E eu saí dentro de um casamento de 10 anos muito humilhada. Eu fiquei muito exposta. E eu tive que ser muito forte. Eu descobri que eu tinha uma força que eu não sabia que eu tinha. Eu pensei que eu não fosse suportar, eu pensei que eu não fosse aguentar, e o Marquinhos colocou algo aí na legenda, sobrevivi. E eu sobrevivi, sou uma sobrevivente. Eu acho que essa canção nova da Shirley define um pouquinho a minha vida, né? Sobrevivi, adorando. Eu sobrevivi, estou sobrevivendo. Legal. É, Logo assim da separação, do divórcio, a coisa toda, você, você falou na primeira live que deu uma parada no ministério. Sim. Você, olhando hoje, o ministério está ativo principalmente na área da palavra, como você falou na primeira live, Bem mais do que o ou- Ministério Musical, né? bem mais. Você acha que a atitude. Porque tem muita gente que faz a mesma coisa, outros não fazem a mesma coisa, eles continuam na ativa. Existem duas situações: aquele que continua fazendo tudo errado e na ativa, e existem as pessoas que teve um lapso, teve um problema e param também. Você hoje pensa que você deveria ter continuado ou você fez certo em parar? Pensando hoje, você nesse momento que você está hoje, o que você acha que você, olha, eu deveria ter continuado ou não, eu fiz o certo? Eu precisei parar, era necessário.
Eu não me arrependo de ter ficado 2 anos afastada do ministério. Foram 2 anos que eu fiquei sendo acompanhada, sendo tratada. Eu passei por um processo de cura muito grande, foi muito difícil para mim. Eu senti muita falta, vamos colocar assim, do altar, né? Daquele altar físico, de estar ali na casa do Senhor. Eu sempre fui muito ativa na obra, mas foi necessário, foi algo que, embora me trouxe tristeza, mas foi algo que me trouxe paz. Eu sabia que aquele tempo era necessário, eu sabia que eu precisava ser curada de muita coisa. E foi um dos momentos, parece contraditório que eu vou dizer, que, embora foram um dos momentos bem no início mais difíceis da minha vida, mas foram os momentos, ao mesmo tempo, mais felizes da minha vida. Porque eu aprendi ali o valor que tem o altar. Eu aprendi ali a importância que aquilo tinha. Eu vi ali a importância que aquilo tinha para mim. E eu sabia que a hora que eu me levantasse, que a hora que eu me curasse, eu daria muito mais valor àqueles momentos. Eu sabia que Deus tinha ainda algo para mim. E foi um momento de crise muito grande, porque ao mesmo tempo que eu sentia falta, eu achava que eu não ia ter condições de subir num altar mais, eu achava que eu não era digna para estar num altar mais, eu achava que as pessoas sempre iriam me apontar, me julgar, e eu preferi, eu achava que aquilo era uma forma de me esconder. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava sendo curada, sendo tratada, era uma forma que eu queria me poupar, né? De tantas coisas como julgamento, como preconceito. Para você ter ideia, Júnior, eu fiquei 3 anos no ministério em Araruama e o pastor me cobrava a carteirinha, né? Porque eu sou missionária quando eu voltei à comunhão, aquela coisa toda, e trabalhando na obra. E eu fiquei parada no ministério, que eu digo, sem cumprir agendas, sem atender convites, rejeitava os convites, mas ajudando na obra, ajudando na igreja. E eu lembro que ele me cobrava muito, Tayane, passa na secretaria. E eu trabalhei um tempo na secretaria. E ele falava para mim, faz a sua carteirinha, passa os seus documentos. E, Júnior, eu nunca quis fazer os meus documentos. Eu corri o quanto eu pude. E até nesses momentos você vê o preconceito. E eu não entendo por que um Estado civil faz tanta importância numa carteirinha de membro. Aquilo me deixava arrasada, porque eu não queria colocar lá separada ou divorciada numa carteirinha. Tinha que pôr, né? Eu chorava só de pensar, chegar em um lugar e pregar em uma igreja, ou ir atender um convite, levar uma carteirinha minha escrito divorciada. Aquilo doía demais, era para mim a mesma coisa, eu ainda brincava, né? Na verdade, brincava falando sério, com pesar, que para mim aquilo era uma carteira de fracassada, aqui ó, divorciada. Então era algo que me doía demais. Mas foi um tempo bom, foi um tempo de grandes aprendizados, um tempo de cura. Eu não me arrependo, foi necessário. Tá, entendi. Quer dizer, isso aí também, para mim, é uma forma que imposição ridícula das igrejas nesse ponto. Se Eu acho hoje a que gente quase. vive num mundo, a gente vive num mundo em que tem tantas pessoas que vêm para a igreja dessa maneira, que acontece nas igrejas, como eu acho que você também é contra o divórcio, como a Débora é e Totalmente. como a Dulce também é. Só que, gente, as coisas acontecem. E o incrível é que todas as três estão no mesmo barco no que tange essa situação de traição. Então, é o caso principal da Bíblia, então elas estão inclusas nesses casos. No teu caso, você voltou ativa como cantora. Eu acho que das três, você é um caso mais específico, porque o seu ministério dependia totalmente da pessoa que estava ao teu lado. Totalmente. E aí você ressurge das cinzas como cantora e como você se viu pregadora. Como aconteceu isso? Foi difícil? Já apontaram o dedo para você, tipo assim, aquela que está pregando é ex de tal pessoa? Apontando o dedo, já aconteceu? E como surgiu essa questão do ministério de pregação da sua vida? Então, foi um grande presente de Deus, né? No meio desse turbilhão todo. Por incrível que pareça, quem me vê falando assim, eu até sempre fui muito comunicativa, mas sempre fui muito tímida, no que tange público, tá ali na frente de uma igreja. Tanto que bem no início do meu ministério, embora eu cante desde pequenininha, eu nunca fui de falar. Eu era aquele tipo de pessoa que eu só dava os irmãos com a parte do Senhor e começava a cantar. E dentro de um ministério, eu fui casada com uma pessoa que era pregador da palavra,
um pregador de excelência que eu sempre admirei muito,